Realmente é uma cena impressionante. Nós estamos no topo da cidade de Nova York, de onde podemos ver grande parte da cidade, em especial aquele edifício ali ao centro, o Empire State Building. Um investimento bilionário na construção de 134 andares, quase 500 metros de altura de puro concreto. Uma construção como esta está ali para dizer que este povo deseja contar uma história às gerações futuras. É um edifício que atravessa o tempo para dizer que esta nação tem conquistas e vitórias para serem relembradas e comemoradas. O Palavra de Esperança de hoje fala de uma grande edificação, não de homens, mas de Deus, para dizer e contar a história antiga de uma grande conquista e realização pelos seres humanos. Para falar sobre este assunto da Igreja de Deus, inaugurada por Jesus Cristo, começa agora Palavra de Esperança. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta no programa Palavra de Esperança e esse é o quadro Na Palavra. Aqui recebemos as suas perguntas e nós respondemos essas perguntas baseado na Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos à primeira pergunta de hoje. Minha pergunta é a seguinte: quando foi construída a primeira igreja na Terra? Na verdade, a Bíblia não descreve quando foi construída a primeira igreja. Mas quando nós falamos de igreja, nós temos que pensar em dois aspectos. Primeiro, a igreja é composta de pessoas. E a igreja é exatamente isso, é um grupo de pessoas, uma assembleia de pessoas que se reúnem para adorar a Deus, para servir a humanidade dentro da orientação dos princípios de Deus, cumprindo a missão de levar o amor e a salvação de Deus. E a Bíblia disse que Enos, que foi a terceira geração depois de Adão, foi nos seus dias que as pessoas começaram a se reunir para adorar a Deus. Mas, no Antigo Testamento, nós encontramos Deus dando uma missão para Moisés. Nós já falamos disso aqui num outro programa, em que Deus deu para Moisés uma visão do santuário que deveria ser construído no centro do acampamento de Israel. Era um santuário que poderia ser trasladado, levado de um lugar para outro, mas finalmente, quando o povo de Israel já estava na terra prometida, então Davi decidiu construir um templo fixo na capital do país, Jerusalém. Ele não conseguiu construir, mas o seu filho, o rei Salomão, construiu o templo. No livro de 2 Crônicas, capítulo 3, diz o seguinte, nos primeiros versículos: Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, que é o templo, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, no lugar em que Davi tinha preparado na eira de Ornã. Portanto, aqui nós encontramos a descrição do início da construção do templo de Jerusalém. Tanto quanto sabemos, tanto quanto a Bíblia relata, este foi o primeiro templo a ser construído, a primeira grande construção que foi construída, o Templo de Salomão. E nós sabemos que Salomão viveu aproximadamente 1000 anos, um pouco antes, um pouco menos, 900 e poucos anos antes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o mais importante é que a igreja é composta por pessoas e nós compomos a família de Deus na terra, que é a sua igreja. Vamos à segunda pergunta de hoje, por favor. O que é a igreja e qual a importância dela para a nossa vida? A palavra igreja, como nós encontramos no Novo Testamento, quer dizer congregação, uma assembleia de pessoas. Portanto, a igreja é a reunião de adoradores que se reúnem para adorar a Deus, para receber a sua orientação e para ser abençoado por Ele também. Então, a igreja forma uma comunidade de crentes, de pessoas que amam e servem a Deus e obedecem à sua vontade revelada na Bíblia, na sua palavra. A importância da igreja para nós é extraordinária, porque na igreja, então, nós conhecemos todo o plano de Deus, nós expressamos a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira epístola ao pastor Timóteo, ele diz no capítulo 3, versículo 15, o seguinte: Timóteo, se eu demorar, quero que você saiba como se portar na casa de Deus. E o verso 15 agora assim diz: para que, nesse caso, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Então, a igreja é a casa de Deus,
A igreja é a guardiã da verdade de Deus, ela é também a responsável por pregar a palavra de Deus, a salvação a todas as pessoas no mundo. Portanto, a igreja é de suma importância. E a Bíblia diz que nós não deveremos deixar de congregar, como alguns fazem isto, diz também o livro de Hebreus no capítulo 10. Portanto, você vem adorar a Deus na igreja, venha com seu coração aberto, feliz, agradecido e também saia dali para abençoar as pessoas com a influência, com o poder que você recebe ouvindo a palavra de Deus e também adorando a Ele através desses momentos especiais de culto ao Senhor. Obrigado por mais essa pergunta. Nós estaremos aqui de volta no próximo programa Palavra de Esperança. Programa Palavra de Esperança hoje trazendo um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre fundações ou construções. E para nos ajudar com esse tema, convidamos o engenheiro Fernando Pimenta. Ele é empresário aqui na região de Campinas e tem uma empresa nessa área, não é verdade, Fernando? É isso aí. O que faz, ou qual é o processo, qual é a atividade, a despeito do nome já dizer, mas para nos ajudar, talvez o nosso amigo lá de casa, qual é a atividade principal da sua empresa e o que ela faz, Fernando? Ok, pastor. Quando nós decidimos construir qualquer coisa, a primeira coisa que nós devemos fazer tecnicamente é analisar o solo. Sim. É analisar aonde você vai construir aquilo que você se propôs a construir. Então, faça o estudo do solo e a partir do estudo do solo, mais as cargas de projeto, define-se então o tipo de fundação. Tá? Então essa é a primeira etapa técnica a ser cumprida quando se vai construir qualquer coisa, seja uma casa, seja um edifício, seja uma ponte. Eu tenho um exemplo que aconteceu um tempo atrás. Uma vez um conhecido me chamou para ver uma casa que ele tinha comprado num condomínio de luxo em Vinhedo. Era uma casa que talvez hoje estivesse avaliada em 3 milhões de reais aproximadamente. E ele estava com um problema na fundação. Então era uma belíssima casa que estava trincada porque a fundação especificada foi equivocada em relação ao tipo de solo. Então ele pôs uma obra belíssima em cima de uma fundação equivocada. A fundação cedeu e ele se complicou com a casa dele. Todo investimento, então, pode ir por água abaixo se não tiver uma... Eu diria que ele teria que, evidentemente, só em extremo, em situações extremas, ocorreria um colapso, mas no caso dele, ele teve que reforçar toda a fundação, gastando uma grana bastante elevada. Mas foi possível salvar? Foi possível salvar. E você já, com certeza, presenciou algum caso assim de imóveis que foram assim condenados por conta disso, por uma má fundação? Tem. A fundação, às vezes as pessoas, elas não dão, infelizmente, na área de construção, às vezes a pessoa, ela dá muita importância naquilo que se vê. O exterior, O exterior, né? tá? E como fundação é algo que fica para baixo, né, para baixo da terra, às vezes essas pessoas dão pouca importância para isso. Mas eu diria, pastor, que isso é que determina a qualidade do que vai estar em cima. Não adianta você gastar, ter um projeto belíssimo, se você não tiver aquilo bem sustentado. Então é comum, sim, você ter belos projetos com fundações comprometidas. Evidentemente que isso em lugares maiores torna cada vez menos repetitivo esse problema. Mas temos. E hoje o pessoal está usando mais os profissionais qualificados, para isso. Exatamente. Você tem uma empresa, né, Fernando? Uma empresa. E como foi que você decidiu montar essa empresa de fundação? Olha, na verdade eu comecei minha carreira profissional trabalhando na indústria. Durante 12 anos eu trabalhei na indústria. Depois eu saí da indústria, me tornei sócio de uma empresa de fundação. Nessa empresa eu permaneci por 3 anos, depois eu saí e montei a minha empresa. A minha empresa já tem 15 anos e foi assim que eu
trilhei esse caminho aí na área de fundações. Que bom. E com certeza você ama o que você faz, né? Gosto muito. E as pessoas, assim, você tem feito projeto, tem ajudado pessoas, assim. O que você mais gosta do seu trabalho, Fernando? O que eu mais gosto do meu trabalho é exatamente orientar a pessoa, porque na minha empresa eu executo projetos prontos, Sim. que vêm para mim, eu só executo, como também eu ajudo as pessoas que às vezes não têm uma informação sobre o que é fundação. Então eu gosto de prestar essa assistência técnica para eles entenderem quão importante é o fundamento, entendeu? Se você não tiver alicerçado em algo sólido, o seu sonho pode ir para água abaixo. Então eu gosto de assessorá-los tecnicamente, eu acompanho a obra para que ele possa ter a segurança, porque uma fundação sem segurança, com certeza é bancarrota para o empreendimento. Vai dar problema, né, Fernando? Fernando, muito obrigado por ter nos ajudado aqui no programa Palavras de Esperança. Valeu muito pra gente, tenho certeza que o nosso amigo lá de casa também gostou. Fica o convite para você voltar outras vezes e nos ajudar com temas como esses e outros temas que nós vamos falar aqui no programa Palavras de Esperança. Agora você fica aí com uma mensagem especial do pastor Robson Menezes falando sobre fundamentos. O assunto do programa Palavra de Esperança hoje é construção. Por isso viemos à cidade de Campinas, mais precisamente o edifício Barcelona, para entendermos um pouco mais sobre esse assunto. E também analisarmos qual é o projeto que está no coração de Deus, a mais importante de todas as construções. Vivemos numa época de muito progresso na arte, na ciência, na tecnologia. Isso faz com que a gente tenha no coração a sensação de que estamos avançando. Mas a pergunta é, para onde? Em 1880, Sarah Winchester perdeu rapidamente o seu esposo, o famoso fabricante dos rifles Winchester, e seus 2 filhos. E isso fez com que ela tomasse uma decisão drástica. Ela se mudou para a cidade de San José, na Califórnia, e comprou uma mansão com 17 quartos que estava inacabada. E liderando uma equipe de aproximadamente 20 operários, ela fez reformas e ampliações durante os 38 anos seguintes, até que morreu no ano de 1922. O que ela deixou foi uma verdadeira casa mal assombrada, com aproximadamente 3 quarteirões de extensão, com 160 quartos, mais de 40 salas, quilômetros de corredores, salas tortuosas. Pior do que esse projeto é a razão que o levou a ser construído. Quando ela perdeu tudo, procurou um pai de santo para saber o que estava acontecendo. E ele disse que a sua riqueza era amaldiçoada porque tinha sido construída na base da morte de muitas pessoas. E ela devia de fazer o seguinte: se mudar para um novo lugar, comprar uma casa e continuar construindo sem parar um único dia. Somente assim ela poderia se livrar desse encanto. Bem, uma vez eu ouvi uma frase que teria sido dita por Honoré de Balzac. Ele falou o seguinte: não acredito no progresso infinito da sociedade. Eu acredito no progresso do homem em relação a si mesmo. Se ele tiver certo, para onde é que nós estamos indo? Para onde o ser humano avança? Se você quiser saber, acompanhe conosco no programa Palavra de Esperança. A história que vamos relembrar hoje está registrada no Evangelho de João, no capítulo 21, do verso 1 até o verso 14. É a chamada pesca maravilhosa, o último milagre que Jesus realizou aqui na terra, o grande finale do seu ministério. O arquiteto Oscar Niemeyer, ele é reconhecido como uma figura-chave para a arquitetura moderna e também é muito importante para nós, os brasileiros, pelo fato de ter projetado os edifícios públicos da nossa capital federal, Brasília. O seu grande projeto e o mais importante para esta cidade é o Memorial da Liberdade e Democracia João Goulart, uma homenagem que ele queria prestar ao presidente deposto pelo regime militar. Mas, infelizmente, ele não pôde ver o seu projeto sair do papel.
Jesus Cristo, ao contrário disso, fez um grande finale. Ele tinha um último ato para marcar assim o seu ministério de glória aqui na terra. E o que foi que ele fez? Quando nós vamos no capítulo 21, no verso 1, encontramos que Jesus foi até o mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré. E ele foi ali com uma missão especial. Ele queria se encontrar com a trupe dos falidos, os fracassados. Estavam reunidos ali os piores discípulos, os piores homens da época. Pedro, o que havia negado Jesus, Tomé, que era um incrédulo, Natanael, que no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 46, disse assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré, se referindo a Jesus? E ainda também estavam os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que foram apelidados por Jesus Cristo os filhos do trovão. Eram pessoas de temperamento duvidoso. Veja, eram soldados sem batalha, eram veteranos de guerra e pior, eram pescadores que estavam sem peixe. Você já se sentiu fracassado por causa de algum projeto que não conseguiu levar adiante? Eu estou falando de um casamento que se desfez, uma empresa falida, amigos que te traíram, ou quem sabe os filhos que foram embora de casa. Se em algum momento da sua história você sentiu algo assim, você se identifica com a realidade dos discípulos que estavam junto ao mar de Tiberíades. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, o verso 9, disse: não há nada de novo debaixo do sol. O que foi feito, tornará a ser feito. As nossas realidades são muito parecidas porque todos nós corremos o risco do fracasso. Às vezes, nós nos parecemos muito com os construtores da Torre de Babel, que eram trabalhadores de um projeto inacabado. Muitas vezes os nossos sonhos têm como objetivo conquistar o céu, sermos mais próximos de Deus, mas acabamos em uma verdadeira confusão. Um turco chamado Bülent Somers estava com um problema cardíaco e não estava conseguindo responder aos tratamentos convencionais. Ele precisou se submeter a uma terapia alternativa, onde os médicos baixariam a temperatura do seu corpo a 30 graus. Assim, o seu coração voltou a bater, mas com um detalhe: ele perdeu praticamente 20 anos do seu passado, a sua memória apagou tudo. Jesus, quando apareceu junto ao mar de Tiberíades, queria mostrar para os discípulos que eles não deveriam olhar para trás, para o passado, mas sim olhar para frente. Essa era a direção que eles deveriam seguir. Aquela noite foi longa e difícil. Os discípulos, que eram homens experimentados na pesca, não conseguiram apanhar nada. E quando o dia já estava quase clareando, Jesus Cristo apareceu e pediu lá distante mesmo: vocês têm alguma coisa para comer? Tudo que eles tinham para oferecer era nada. Exatamente isso que nós podemos tirar do nosso passado. O teu passado, o meu passado, não tem nada para nos oferecer. Aqueles homens, ao voltarem atrás, estavam tomando a decisão errada e Jesus queria mostrar isso. Esse milagre que vem à sequência é o milagre da virada. Jesus Cristo agora começa a agir e ele não dá um conselho, ele ordena e diz o seguinte: joguem a rede do lado direito. Essa era uma ordem conhecida porque em Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, nós encontramos a mesma ordem, porque Jesus já tinha feito esse mesmo milagre. E aqui começam aquilo que eu chamo de Jesuicidência. Ele estava fazendo o mesmo milagre, a pesca maravilhosa, para as mesmas pessoas, os discípulos, no mesmo lugar, que era o mar de Tiberíades ou o lago de Genezaré, com o mesmo propósito. Ele estava chamando aqueles homens para uma missão muito maior, que tinha como objetivo viver sob a direção e os projetos de Deus. Dentro dessa história, nós não estamos diante de um mestre de pescas que tem um radar super desenvolvido capaz de encontrar peixes sumidos. Nós estamos diante de um grande arquiteto ou um engenheiro que é Jesus Cristo, porque aqui Jesus está em ação, construindo o maior projeto de todos, a sua igreja. Que roteiro
Impressionante esse do Evangelho, não é mesmo? Mas o último milagre de Jesus não estava completo quando os discípulos trouxeram os 153 grandes peixes pescados. Ele ainda tinha uma surpresa para eles na praia. Quando eles desembarcaram, observaram que Jesus já havia preparado o banquete. Ele não precisava dos peixes dos discípulos, mas ainda assim, ele convidou para que eles o trouxessem. Cristo nos dá essa grande oportunidade de participarmos do seu empreendimento, porque no edifício de Deus, que é a igreja, não falta nada para ninguém. Deus nos dá em abundância. E é exatamente isso o que Ele te convida a fazer. Procure uma igreja, vá até o corpo de Cristo. Tenho certeza que numa igreja adventista do sétimo dia, perto da sua casa, você será muito bem recebido, porque quem estará lá, bem no cantinho, te recebendo, não serão apenas pessoas, mas será o próprio Mestre dizendo: venha e participe dessa grande festa. A música que você vai ouvir é um chamado de Cristo para você. Abra o seu coração e permita Ele entrar para que você também faça parte dessa grande família, desse grande edifício, a Igreja de Deus. Por muito tempo eu busquei um ombro pra chorar, alguém que entendesse o meu coração e me amasse sem condição. Vaguei, voei, andei errante, como um pássaro sem lar, até encontrar um ombro amigo, onde pude descansar. Como que se entrega por amor, mesmo eu não merecendo, como tu, Senhor. Nunca encontrei um amigo que me entenda por completo, como tu. Lamento os dias que perdi, longe de ti, meu Senhor. Sempre estiveste junto a mim, esperando por meu coração. A felicidade encontrei quando em teus caminhos me entreguei. E hoje canto teu amor, Senhor, pois me deste a salvação. Como tu, não há outro igual, que se entrega por amor, mesmo eu não merecendo, como tu, Senhor. Nunca encontrei um amigo que me entenda por completo, como tu. Como tu, não há outro igual, que se entrega por amor, mesmo eu não merecendo, como tu, Senhor.
Senhor, não há outro igual. Não existe amor maior do que este, dar sua própria vida em favor de cada um de nós. Amém. É bom saber que nós fazemos parte do último, o maior empreendimento de Deus de todos os tempos, que é a sua igreja. Nesse instante, eu queria fazer uma oração de consagração para a sua vida, para a minha vida, para que juntos representemos o propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja, para o seu povo. Feche os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, nós nesse instante buscamos a Ti pedindo que o Senhor nos use cada vez mais e que a nossa vida, que a sua igreja possa sempre representar o que há de melhor nesse universo. Abençoa todos nós. Nos entregamos a Ti mais uma vez. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E este foi o Palavra de Esperança de hoje. Espero que você tenha gostado deste importante estudo da Palavra de Deus. Se você deseja entrar em contato conosco para conhecer um pouco mais dos bastidores do programa, acesse facebook.com/Palavra de Esperança TV. Ou, se preferir, visite uma das nossas igrejas. Entre no site www.encontreumaigreja.com.br e ache uma igreja bem próxima da tua localidade. Este foi o Palavra de Esperança de hoje, mas eu espero vê-lo na próxima oportunidade. Até lá!